Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graças a Deus, abençoado, você que está me ouvindo agora aí, você que está me assistindo no YouTube ao vivo, você que está me assistindo agora no Facebook ao vivo, dou glória a Deus pela sua vida. Esse é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado. Estamos na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Graça e paz especial aos que estão em outros países, Angola, África, Moçambique, Portugal, Argentina, México, Irlanda, Estados Unidos, e tantos outros países que eu até esqueço. Então, graça e paz, Alemanha, França, aos que estão aí em outros países. Graça e paz a todo o Brasil, pastores, pastoras, apóstolos, os que estão debaixo desta graça, desse apostolado, graça e paz a todos vocês. Amém? Hoje é a 17ª parte de um tema que já virou uma série. Essa série tem por tema a teologia e as suas ramificações. É uma série, hoje é a 17ª parte, parte 17. Se você não acompanhou, se você não pegou as anteriores, você pode entrar no nosso site www.gracaiapostolado.com e quando abrir a página inicial, procura o link A Teologia e as suas ramificações. Tá? Hoje é a 17ª parte, parte 17. Então, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se você perdeu alguma, entra no nosso site gratuitamente. Ou direto no nosso canal no YouTube, né? Entra no YouTube e procura Ministério Graça Apostolado. Se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho para você receber as notificações das mensagens. E se você perdeu alguma, entra no YouTube e coloca lá a teologia e as suas ramificações e a parte que você não assistiu. Parte 3, 4, 5, 6, não sei qual. Hoje é a 17ª parte, tá bom? E o assunto hoje, aliás, deixa eu falar uma coisa aqui antes. Quero pedir perdão, quero pedir desculpa publicamente e deixar registrado. Porque eu coloquei nos grupos de WhatsApp, coloquei nos grupos no Facebook, que hoje seria os anjos que foram expulsos, se dividiu em 3. Aí eu errei na hora de digitar, era para colocar 2, coloquei 3, e o Espírito Santo falou, não, você vai fazer a 3 mesmo, você colocou errado lá, digitou errado, era 2, coloquei 3, mas você vai fazer as 3. Então, eu estou só retificando, tá? Vocês que me assistem no WhatsApp, me perdoem. Porque eu digitei 3, era 2, mas eu errei digitando 3 e o Espírito Santo quer 3. Né? Porque se eu fizesse os anjos que foram expulsos, se dividiu em 2, ia faltar uma parte. Então eu teria que fazer mais uma pregação. Se eu fizer os anjos que foram expulsos dividiu em 3, então fica completo. Mesmo errando, quando eu digitei que seria em 3, que era em 2, eu queria fazer em 2. E eu errei e coloquei 3. Mesmo errando, o Espírito Santo falou assim, você errou, mas eu quero que você faça em 3. Porque na minha mente, eu ia fazer em 2, os anjos que foram expulsos do céu se dividiram em 2, em 2 partes. Mas depois eu teria que explicar outro assunto. Porque a teologia se ramifica. E eu já fazendo, como o Espírito Santo me disse, que se dividiu em 3, eu não preciso explicar depois, eu já explico nessa aqui agora. Entenderam? Então o tema de hoje, pode anotar aí no seu caderno, os anjos que foram expulsos se dividiram em 3. Tá? Foi dividido em 3. Ou seja, o tema verdadeiro, né? A terça parte dos anjos se dividiu em 3, ou foi dividido em 3, tá bom? Eu sou obrigado a fazer isso, eu não tenho outra opção. Quem sou eu? Eu vou ceder ao Espírito Santo.
Eu queria fazer em 2, mas ele quer que faz em 3. Eu até coloquei no WhatsApp, por isso que estou pedindo perdão, desculpa publicamente, porque eu coloquei no WhatsApp que eu ia fazer, dividiu em 2, mas ele quer que fala que dividiu em 3, para deixar isso bem claro. Tá claro, entendeu aí? Se eu explicasse, dividiu em 2, ia faltar um assunto, depois eu ia ter que falar. Se eu falar que já dividiu em 3, eu já incluo esse assunto e fica tudo explicado, tá bom? Aliás, também, na parte anterior, na parte 16, eu disse que falaria que dividiu em 3. Vamos lá? A terça parte dos anjos que foram expulsos do céu se dividiu em 3. Antes, eu preciso ler Apocalipse, para começar, capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e que o Espírito Santo me ajude, porque eu tenho muito assunto para falar e não sei se vai dar tempo. Por isso nós já estamos na parte 17, por quê? Porque um assunto como esse não dá para falar em 5 minutos. Então não tem como, impossível. Apocalipse 12, começando agora a 17ª parte do tema a teologia e as suas ramificações. O subtítulo é a terça parte foi dividida em 3. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Começando agora. Apocalipse 12, verso 7. E houve guerra no céu. Houve uma guerra. Alguns chamam de rebelião, não tem problema. Houve uma rebelião nos céus, né? Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu. Miguel, que é um arcanjo, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Dragão é um nome fictício, figurativo, ilustrativo, que se refere ao diabo. Diabo é o nome de Lúcifer quando lançado na terra. No céu, Lúcifer. Lançado na terra, não é mais Lúcifer. Lançado na terra, diabo, que significa acusador ou tentador. Diferente da palavra Satanás, que significa adversário. Apocalipse 12, verso 7. Houve guerra no céu, é preciso que você saiba disso e que entenda isso. Eu não tenho comentário no meu assunto para te explicar que a terça parte se dividiu em 3, se eu não ler Apocalipse 12, verso 7. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Está claro aí que teve uma rebelião, uma guerra? Verso 8. Mas não prevaleceram. Quem que não prevaleceram? O dragão e os seus anjos não prevaleceram contra o Miguel, né? Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou aonde? Nos céus. Está claro? Lê de novo o verso 8 que eu vou te explicar algo. Apocalipse 12, 8. Não prevaleceram, quer dizer, o dragão e a terça parte dos anjos não prevaleceram contra Miguel e os anjos de Miguel. Teve uma guerra, teve uma rebelião, uma guerra, uma batalha. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Daí a frase expulso do céu. Agora, por que o seu lugar, quer dizer, o lugar do dragão, que era Lúcifer, que na terra é diabo, junto com os seus anjos, por que o lugar deles não se achou mais no céu? Não tiveram mais lugar no céu. Por quê? Por causa do verso 4. Olha lá. A sua cauda de quem? Do dragão, que é um sentido figurado. A sua cauda, na verdade, não é uma cauda literal. Essa sua cauda é o verso 7. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam e eles não prevaleceram. Então, num sentido figurado, a sua cauda, Apocalipse 12, 4, levou junto consigo, ou após si, a terça parte das estrelas do céu e lançou aonde? Sobre a terra. Por isso, verso 8, o seu lugar não se achou mais nos céus. Por quê? Verso 4. Porque eles foram lançados aonde? Na terra. Está claro aí? Está claro? Agora eu posso entrar no meu assunto. Uma vez que você entendeu o verso 7,
Apocalipse 12:7, que houve uma guerra, houve uma batalha. Não estou nem sabendo de nada. Quem batalhou? Miguel, que é um arcanjo de Deus, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Houve uma guerra, uma batalha. Nessa batalha, Apocalipse 12:8, eles não prevaleceram. O dragão e os seus anjos não prevaleceram. E foram, verso 4, expulsos do céu, lançados na terra. Por isso, verso 8, não se achou mais o seu lugar nos céus. Tudo bem? Ficou claro? Bom, até aqui fala do dragão. E no verso 9, fala do diabo. Se você ler o verso 3, um grande dragão vermelho. Se você ler o verso 9, diabo. Presta atenção, hein? Presta atenção. Se você ler o verso 3, um grande dragão vermelho. Se você ler o verso 9, diabo. Tudo bem? E onde é que entra o nome Lúcifer? Eu já vi gente dizer assim, mas o nome Lúcifer não está na Bíblia. Claro que está. O nome, ou a palavra Lúcifer, é uma tradução do latim, da Vulgata, uma Bíblia antiga, de 1821, de Antônio Figueiredo. E eu trouxe a Bíblia aqui, 1821. Quando eu digo eu trouxe a Bíblia, eu trouxe texto da Bíblia, dela. Porque não tem como trazer ela aqui, porque ela é de 1821. É uma Bíblia digital. Você não se vende, não tem uma loja que vende ela. Abram suas Bíblias em Isaías 14. E escrevam, aliás, esqueci de falar essa frase, Bíblia, papel e caneta. Escrevam aí no seu caderno, Lúcifer, L-U com acento, C-I-F-E-R. Lúcifer. É um nome usado na versão em latim da Bíblia, a Vulgata, que é uma Bíblia hebraica. A Vulgata é uma Bíblia hebraica. Então, Lúcifer é um termo usado na versão em latim. A versão que nós usamos no Brasil não é em latim. Por isso, em nenhuma versão em português vai estar escrito Lúcifer. Claro que não vai estar escrito. Por quê? Porque a nossa língua é português. Mas na Bíblia, na Vulgata, que é uma Bíblia de 1821, em latim, na tradução em latim, está escrito Lúcifer. Por exemplo, Isaías 14, veja comigo. Alguns tropeçam em Isaías 14, né? Isaías 14, verso 12. Vamos ler? Primeiro eu vou ler na nossa Bíblia comum. João Antônio... o Almeida. João Ferreira de Almeida. Eu falei do outro lá, esqueci. Primeiro vamos ler na João Ferreira de Almeida. E depois eu vou ler na Antônio Figueiredo, que é a Bíblia de 1821. Uma versão em latim, bem antiga, de 1821. Mas Bíblia é Bíblia. Isaías 14, 12. Como caíste do céu. Da onde que caiu? Do céu. Interessante, hein? O Isaías foi o primeiro. Tá vendo por que demora muito? Tem que explicar. O Isaías foi o primeiro a saber que Lúcifer caiu do céu. No céu, Lúcifer. Na terra, diabo. Mas o Isaías não disse diabo. O Isaías disse Lúcifer. Quem disse diabo foi João, Apocalipse 12, 9. Está entendendo aí? Presta atenção. O Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. E a Isaías foi o quê? Revelado. Que Lúcifer tinha caído do céu. Caído, expulso, lançado, é a mesma coisa. O texto paralelo de Isaías, alô, tem Bíblia aí, caneta. Grava, escreva. O texto paralelo quer dizer irmão gêmeo. O texto paralelo de Isaías 14, 12 é Apocalipse 12,
verso 4, verso 7, verso 8, verso 9, são um texto paralelo. Ou seja, o que o João falou em Apocalipse 12, Isaías tinha falado em Isaías 14. Quem está entendendo? E o que Isaías falou em Isaías 14 foi confirmado lá em Apocalipse 12. Agora, é verdade que quando você lê Apocalipse, você volta para trás. Voltar para trás é um exagero, né? Um pleonasmo. Quando você lê Apocalipse, você volta para Isaías. Agora, quando você está lendo Isaías, no tempo de Isaías não tinha Apocalipse. Está claro? Que é 800 anos antes de Jesus nascer. Mas agora nós já temos os dois. Então, quando se lê Isaías 14 e 12, você olha para Apocalipse 12, verso 4, 7, 8, 9. Quando você lê Apocalipse 12, você olha para Isaías 14, verso 12. Quem aprendeu? Agora eu vou ler o Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa é a Bíblia da Editora Vida, João Ferreira de Almeida. As Bíblias de hoje, do nosso século, diz estrela da manhã. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou ler a Bíblia de 1821. Estou lendo a Bíblia do nosso tempo. Eu vou ler no latim, na Vulgata, que é uma Bíblia hebraica. Bíblia hebraica não tem como errar. Isaías 14, 12. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado aonde? Por terra. Por isso que eu disse que Isaías 14, 12 é texto paralelo, tem como referência bíblica Apocalipse 12, verso 4, 7, 8 e 9. Quem é que está entendendo? Isso aqui é aula de teologia. Se você quer entender a Bíblia, você tem que fazer essas anotações. Isaías 14, 12 tem referência bíblica de Apocalipse 12. Apocalipse 12 tem referência bíblica de Isaías 14, 12. Alô, é um elo. Independente do tempo de Isaías para Apocalipse, é um elo, tá me entendendo? Esses textos não podem ficar separados. Por quê? Porque o Isaías 14, 12 está dizendo literalmente a respeito de Apocalipse 12. Tá claro? E o Apocalipse 12 diz literalmente a respeito de Isaías 14, 12. Ainda que há um tempo entre eles. Agora não há mais, porque o Isaías já deixou registrado e o Apocalipse também está registrado. Agora o único tempo que tem aqui é folha, de você folhear o papel. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. De quem que está falando, hein? Se você ler na língua portuguesa a nossa Bíblia dos dias de hoje, quem é o sujeito aqui? Vamos procurar. Como caísse do céu. Quem caiu do céu? Não sei, vamos continuar lendo. Ó estrela da manhã. Ah, então foi a estrela da manhã que caiu? Filho da alva. Como fosse lançado por terra. Quem foi lançado por terra? Estrela da manhã. Quem é essa estrela da manhã? Não sei. Eu vou ter que ler nas Bíblias mais antigas. Nas versões mais antigas, mais próximo do original da Bíblia, do hebraico, para saber quem que é essa estrela da manhã. Então, eu registrei aqui, eu marquei. Vou ler agora o mesmo texto de Isaías 14, 12, mas na Bíblia de Antônio Figueiredo, de 1821, que é uma versão em latim da Bíblia. Essa versão que nós usamos não é em latim, é em português, porque nós somos brasileiros. Mas uma versão de tradução de Antônio Figueiredo, de 1821, a versão em latim da Bíblia, essa versão é em português, mas a versão em latim da Bíblia, e a versão em latim se chama Vulgata, que é uma Bíblia hebraica, diz o quê? Do mesmo texto de Isaías 14, 12. Eu vou ler. Compara aí, eu vou ler aqui. Como caíste do céu, ó Lúcifer. A Bíblia de Antônio Figueiredo, estou dando o autor da Bíblia, o tradutor. Não foi eu, Marcos Gomes. Como nós usamos a tradução de João Almeida Figueiredo, de João Ferreira Figueiredo, como nós usamos a Bíblia de João Ferreira de Almeida, desculpa, é muita informação, estou falando de dois tradutor. Desculpa.
Como usamos a versão de João Ferreira de Almeida, a versão que usamos é em português. João Ferreira de Almeida. A versão de Antônio Figueiredo, de 1821, em latim, diz assim, eu vou ler o texto. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Ou seja, João Ferreira diz o quê? Estrela da manhã. João Ferreira de Almeida. O Antônio Figueiredo diz o quê? Lúcifer. Então, o que se entende? Que essa estrela da manhã, de Isaías 14:12, de João Ferreira de Almeida, na verdade é quem? Lúcifer, do Antônio Figueiredo, de 1821. Alô? Está acompanhando aí? Por favor, está acompanhando? Vou falar de novo, porque o negócio é um conhecimento. Vou falar de novo. O estrela da manhã, de Isaías 14:12, do João Ferreira de Almeida, que é a versão que usamos, é a mesma, ou é o mesmo Lúcifer, do mesmo texto de Isaías 14:12, traduzido por Antônio Figueiredo, de 1821. Onde que eu quero chegar? Eu não posso crer, ou eu não quero crer, por sensatez, que os antigos, onde havia mais respeito, onde havia naquele tempo, olha o seu tempo aí em 1900 e alguma coisa, não tinha mais respeito para com os outros, não tinha mais temor para com Deus. Eu não quero crer, por sensatez, que os antigos, Martinho Lutero, John Hus, John Wesley, eu não quero crer que os antigos iriam corromper a palavra de Deus. Eu creio por sensatez que os antigos tinham mais temor que nós, eram menos corruptos que nós, eram mais educados do que nós no século 21. Eu creio que os antigos tinham mais temor a Deus, mais reverência a Deus, mais sinceridade, mais honestidade, mais simplicidade. Está me entendendo onde eu quero chegar? Por que eu estou te falando isso? Porque eu não posso dar a entender que uma Bíblia de 1821 é mentira. Pronto, falei. É isso que eu queria falar. Eu não posso dar a entender que uma Bíblia de 1821 é uma farsa. Está me entendendo? Por isso que eu tenho 53 Bíblias, de várias versões e traduções, até que eu fui chegando na mais próxima. A Bíblia em papel que eu tenho lá em casa, essa aqui é uma Bíblia em papel. Eu tenho muitas Bíblias digitais também. A Bíblia em papel mais antiga que eu tenho lá em casa é de 1901. Nós estamos em 2020. Eu nasci em 1967. A Bíblia mais antiga que eu tenho são duas. A de 1901 e a de 1955. Mas a mais antiga, em primeiro lugar, 1901. Mas eu tenho uma mais antiga ainda. 1821, que é de Antônio Figueiredo, que diz, Isaías 14:12, ó Lúcifer. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Para te mostrar, porque alguém vai dizer, mas Lúcifer não está na Bíblia essa palavra, não está na sua Bíblia. A sua Bíblia é do ano 2000. Mas a Bíblia de 1821 tem, que é uma versão mais antiga da Bíblia. Dá um sinal quem está me entendendo. Pastor, então mudaram? Alô? As traduções mudaram. Por exemplo, Isaías 14:12, no João Ferreira de Almeida, ele traduziu por Estrela da Manhã. Isaías 14:12, Antônio Figueiredo, de 1821, traduziu a mesma palavra por Lúcifer. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Está percebendo que o texto é o mesmo? Só mudou o quê? A tradução. O João Ferreira de Almeida traduziu por Estrela da Manhã. O Antônio Figueiredo, que é antes dele, traduziu por Lúcifer. Então, como que é o texto da Bíblia de Antônio Figueiredo de 1821? Como que é? É assim, ó. Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante
como caíste por terra, tu que ferias as nações. Esse é o texto fiel da Bíblia, Antônio Figueiredo, de 1821, de Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Onde que eu quero chegar? No Apocalipse 12. Vai lá para mim terminar, que eu vou entrar no meu assunto de hoje. Tudo isso aqui é introdução. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-o sobre a terra. A sua cauda, cauda de quem? Apocalipse 12, 4. Cauda de quem? Verso 3. Viu também outro sinal do céu, um grande dragão vermelho. Sublinha aí, ó, um grande dragão vermelho. Ah, então tinha um dragão no céu? Não, irmão. Isso aqui é só simbólico, figurativo. Não se entende literal. Então quem é esse grande dragão vermelho? Verso 9. Verso 9. Foi precipitado o grande dragão. Que dragão? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ficou claro? Apocalipse 12, 3. Um grande dragão vermelho. Quem que é esse dragão? Na terra, diabo. Segundo Isaías 14, 12. Quem? Lúcifer. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Agora eu vou entrar no meu assunto, que está aqui no verso 4. Olha o verso 4. A sua cauda de quem? No sentido figurado, dragão. Verso 3. Se quer saber da revelação, segundo Isaías, Lúcifer. Está claro? Isaías 14, 12, na versão de Antônio Figueiredo, de 1821. A Bíblia em latim. Você pode escrever aí, ó. Lúcifer é o nome usado na versão em latim da Bíblia. Você não vai achar Lúcifer na versão em português. Claro que você não vai achar. Porque a palavra Lúcifer vem do latim. Lúcifer, que significa portador de luz, anjo de luz. Em latim, lux, L-U-X. Lux, em latim, significa luz. Fero significa carregar. Lux fero é uma palavra em latim. L-U-X. Lux em latim, em português, luz. Luz. Fero em latim significa carregar, carregador. Lux fero em latim, traduzindo, Lúcifer. Portador de luz, carregador de luz. Esse era o anjo que foi expulso do céu e lançado na terra. Só quem está entendendo dá um sinal. Está claro aí? Está acompanhando? Quer que eu fale de novo? Lúcifer, eu vou falar mais uma vez, é um nome em latim. Por isso que você não acha ele em português, porque é um nome em latim. Mas na versão em latim você acha. Por isso que eu fui na versão de 1821, de Isaías 14, 12. Onde o Antônio Figueiredo, que é o tradutor da Bíblia, escreveu: ó Lúcifer, como caíste na terra. Está claro? Glória a Deus, então. Então agora eu posso entrar no meu assunto. Qual que é o assunto? A terça parte foi dividida em 3. Por que terça parte? Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou junto com ele quanta parte? A terça parte. Está claro? Então agora, Bíblia, papel e caneta. Tudo isso aí foi a introdução para mim entrar nesse assunto. Bíblia, papel urgente. Caneta é imprescindível. Você vai ter que anotar. Senão você vai ter que ouvir várias vezes de novo. Você vai ter que escrever aí, ó. A terça parte foi dividida em 3. Vamos lá? Primeira parte. Escreva aí, eu vou te falar as 3. Vou te mostrar na Bíblia. Primeira parte. Escreva aí. Anjos caídos com corpo. Escreva isso. Primeira parte. Anjos caídos ou expulsos, tanto faz, com corpo. Vamos ver eles na Bíblia?
Abre em Romanos 9, por favor. Romanos, o tema de hoje, a terça parte que foi expulsa foi dividida em três. Vou te mostrar as três. Primeira parte, anjos ou espíritos, tanto faz. Caídos ou expulsos, tanto faz. Com o corpo. Romanos 9. Essa é a revelação que eu disse que Deus me deu. O Espírito Santo que me ensinou isso, tá? Eu não tive um pastor que me ensinasse, ou um apóstolo, ou uma igreja, ou um curso. O Espírito Santo que me ensinou. Então vou mostrar para vocês, está sendo gravado, filmado, vou te mostrar o que o Espírito Santo me disse. Como ele me falou e me ensinou, eu marquei tudo, anotei, então vou trazer para vocês. Romanos 9, verso 22. Vê na sua Bíblia. Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira... Para aí. Quando o Espírito Santo me revelou a graça, em fevereiro de 1997, quando ele me revelou a graça, eu estava lendo Romanos 9, 22, eu falei, Senhor, ira? Eu não estou nem sabendo de nada, como é que o Senhor ficou irado? Deus quis mostrar a sua ira? Os crentes não sabem disso, que Deus ficou irado. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira? Aí eu parei o texto, falei, mas o Senhor ficou irado? Não estou nem sabendo. Por quê? Aí ele falou assim, lê Apocalipse 12 que você vai saber porque que eu fiquei irado. Está entendendo? Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhando. Houve uma rebelião. Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou junto consigo a terça parte dos anjos, ou estrelas do céu. Uma cauda de quem? Apocalipse 12, 3. O grande dragão vermelho. Quem que é esse dragão vermelho? Foi lançado na terra. Apocalipse 12, 9. Diabo na terra. Mas volta a fita. Antes da terra, quem que é? Antes de ser lançado na terra. Apocalipse 12, 9. Antes. Isaías 14, 12. Estrela da alva. Mas quem que é essa estrela da alva? Porque em Apocalipse também fala da estrela da alva. Quem que é? O Espírito Santo vai buscar nas fontes. Até que eu cheguei na Bíblia de 1821, do tradutor Antônio Figueiredo. 1821, de Isaías 14, verso 12. Ó Lúcifer, foste lançado na terra. Falei, é o texto do irmão gêmeo de Apocalipse 12. Verso 3 e 4. Quem está entendendo? Isso é muito estudo. É muita meditação, oração. Não é assim. Não é assim, são anos. Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira? Eu falei, mas eu não estou nem sabendo de nada, o senhor ficou irado, eu nem sei. Foi quando ele me disse, vai ver em Apocalipse 12 por que eu fiquei irado. Apocalipse 12, 7. Porque houve guerra onde? No céu. Quem está entendendo? Eu não falei aqui nas mensagens anteriores que o que Paulo não falou, João falou? Eu não falei que o que João não falou, Paulo falou? Não falei isso? Eu não estou lendo lá Apocalipse 12? Agora eu estou lendo Romanos 9. Ó. Eu não estou lendo Romanos 9, mas eu tenho que ir lá em Apocalipse 12. Está percebendo que o Espírito Santo trabalha assim? Ó? Ó. Escreva essa frase. O Espírito Santo não é parcial. O Espírito Santo trabalha com imparcialidade. Pode usar Isaías, ele pode usar Jeremias, ele pode usar João, ele pode usar Paulo, ele pode usar Davi. Não sobre a sã doutrina, ele vai usar Paulo. Mas sobre escatologia dos últimos dias, então ele vai usar João. Quem está me entendendo? Ele está usando até Isaías 14, 12. Então, Apocalipse 12, 7. Diga comigo. Houve uma guerra no céu. Muitos chamam essa guerra de rebelião. Essa guerra ou essa rebelião deixou Deus irado.
Aí eu entendi por que Deus ficou irado. Pela primeira vez na vida, fevereiro de 1997, eu estava entendendo, rapaz, por que Deus ficou irado, que eu nem sabia que ele tinha ficado irado. Você sabia disso aí? Nunca ninguém falou nada. A Universal nunca falou isso, a Mundial não falou, eu fui na Assembleia de Deus, não falou, eu fui na Batista, nunca ninguém falou que Deus ficou irado. Eu não estava sabendo de nada. Falaram para você que Deus ficou irado? Nem sabia, né? A terça parte dos anjos se dividiu em 3. Primeira parte, anjos caídos com corpo. Está aqui, ó, Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder? Deus tem poder ou não tem? E ele deu a conhecer, ele mostrou o seu poder. Como que ele mostrou o poder dele? Romanos 9, 22. Suportou com muita paciência. Por que com muita paciência? Porque Eclesiastes 3 diz, olha eu usando Salomão, falei que as coisas se encaixam. Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado. Até Deus tem tempo. Ele suportou com muita paciência. Houve um tempo. Mesmo Deus irado, porque esse negócio de ser expulso do céu não foi a semana passada. Não foi quando Jesus estava na terra. Não foi quando Isaías estava na terra. Eu não li Gênesis 3 na outra mensagem. Foi lá no começo, que foi antes da fundação do mundo. Houve uma rebelião. E aí, então Deus lançou Lúcifer, expulsou a terça parte. Aí começou sendo revestido de carne. Até que o mundo virou o que é hoje. Incontáveis seres humanos na face da terra. Para que tudo isso acontecesse, Romanos 9, 22, Deus suportou com muita paciência até chegar o tempo. Porque quando fala que expulsou a terça parte, lançado na terra, sim, mas eu falei na parte anterior, não foram lançados na terra tudo de uma vez só. Porque o primeiro anjo revestido em carne, que foi expulso do céu e lançado na terra, Gênesis 4, qual o nome dele? Caim. Apocalipse 12, verso 4, a terça parte foi lançada na terra. É muita, é bastante. Só que o primeiro foi Caim, em Gênesis 4. Diga comigo, e os outros? Diga, e o restante? Romanos 9, 22. Deus suportou com muita paciência. Pegou? Suportou com muita paciência o quê? Romanos 9, 22. Suportou com muita paciência quem? Os vasos da ira. O que tem eles? Preparados para a perdição. Está entendendo? Então, isso aí é revelação, isso aqui. Isso aqui é uma revelação. Então escreva aí. A terça parte, que é o tema, a terça parte dos anjos expulsos do céu se dividiu em 3. Está claro? Diga, primeira parte. Diga, anjos caídos com corpo. Anjos caídos quer dizer expulsos, tá? Anjos caídos com corpo, ou espíritos expulsos com corpo. Pastor, mas tem corpo? E Caim era o quê? E Judas era o quê? Não tinha corpo? É preciso entender, Hebreus 12, que Deus é pai dos espíritos. Há espíritos sem corpo, vou falar sobre eles, Gabriel, Miguel, e há espíritos com corpo, eu, você, tá claro? Mas nós somos ovelhas, vira moeda. Também há espíritos caídos, expulsos, sem corpo, e há espíritos expulsos com corpo. Quem está entendendo? Cadê eles? Estou mostrando aqui a primeira parte. A terça parte dos anjos expulsos do céu, a terça, 1, 2, 3, só foi expulsa a terça parte. Se foi expulsa a terça, quantas partes sobrou? 2, depois eu vou falar sobre elas.
Primeiro eu estou falando da terça parte que foi expulsa, lançada na terra. Cadê eles? Diga comigo, parte deles são anjos caídos com corpo. Veja outro texto aí comigo, em Judas, verso 4. Judas é antes de Apocalipse, penúltimo livro. Esses anjos caídos com corpo, na verdade, são filhos da perdição. Por quê? Porque, na verdade, esses filhos da perdição na terra, na verdade, são anjos que foram o quê? Expulsos da onde? Do céu e lançados aonde? Na terra. E cadê eles? Parte deles estão revestidos em carne, chamado de bodes, de joio, vaso da ira, filhos da perdição. E a outra parte deles? Daqui a pouco eu vou falar. Quem está entendendo? Judas 4. Judas, verso 4. Pois certo o quê? Anjos. O que fala aqui? Homens. Então circule na sua Bíblia. Judas 4. Circule. Homens. Certo homem. Alô, para aí. O Espírito Santo falou uma coisa. Na verdade, os homens nada mais são que anjos revestidos de carne. Hã? Judas 4. Os homens, tanto homens para salvação, como homens para perdição. A Bíblia chama de vasos de honra os homens para a salvação. A Bíblia chama de vasos de desonra, ou bodes, ou filhos da perdição. Quem? Os homens para a perdição. Quem está entendendo? Judas 4. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam o quê? O que eles estavam? Destinados. Para aí. Efésios 1:11. Nele, ou seja, em Cristo, nele digo, em quem também fomos feitos herança, Efésios 1:11, havendo sido predestinados. Ó como que é diferente, hein? Ao nosso respeito, Efésios 1:11, fomos predestinados. Ao respeito deles, eles foram destinados. O que muda? Qual a diferença? Qual a diferença de ser predestinado e ser destinado? Qual a diferença? Muito grande. Os que foram expulsos do céu foram destinados para a perdição. Ou seja, expulsos do céu e para lá não voltam nunca mais. Destinados. E nós que não fomos expulsos, nós fomos pré-destinados. Viemos do céu, passamos na terra e para lá voltaremos. Como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4. Cremos que Deus os tornará a trazer com ele. Quem entendeu? Então, quer escrever? Quer escrever? Os filhos da perdição foram destinados. Mas os filhos da salvação foram pré-destinados. Os da perdição foram expulsos do céu. E os da salvação vieram do céu, passam na terra, são revestidos de carne e ao morrer voltam para o céu com a vida eterna. Quem entendeu? Judas 4. Abapai. Judas 4. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Ou seja, já estavam condenados. Mesmo antes de vir para a terra, já estavam condenados para esse juízo. Homens ímpios. Alô, quem são homens ímpios? São anjos revestidos de carne, nascidos para a perdição. Está claro ou não está claro? E quem são o contrário de ímpios? Quem são os homens justos? Anjos revestidos de carne, nascidos para a salvação. Tem caneta aí? Homens ímpios, anjos revestidos de carne para a perdição. Homens justos, anjos também revestidos de carne, mas para a salvação. Abapai! Tudo isso o Espírito Santo me ensinou.
Judas 4. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Você acha que uma ovelha vai distorcer a graça? O que Judas fez com Jesus? Traiu Jesus. O Judas traiu Jesus. Por quê? Era um homem ímpio, destinado para esse juízo. Era igual Caim. Na verdade, o Judas, como Caim, era um anjo expulso do céu, ou um dos anjos expulsos do céu, que foi revestido de carne, mas que nasceu para perdição. Por isso que Jesus falou, ó, o que você tem que fazer, faça depressa. Você nasceu para isso mesmo? Está claro ou não está claro? Judas 4. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Alô? Uma ovelha não faz isso, ó. E negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Você acha que uma ovelha vai negar o único e Senhor e soberano? Você acha que uma ovelha vai negar? Como Judas fez? Não tem como. Eu estou te mostrando a diferença da ovelha e do bode. Quem está entendendo? A diferença do vaso de honra para o vaso de desonra. Então o tema... A terça parte que foi expulsa do céu se dividiu em 3. Claro que não vai dar para acabar hoje, né? Não falei nada ainda, a hora está chegando no final. Não tem como acabar, tem muita coisa para falar ainda, para explicar. Não tem como acabar. Eu não posso parar aqui agora, eu tenho que explicar tudo. Vai chegar na parte 500. Eu tenho que explicar, não posso parar aqui agora. É igual você fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, parar no 1.000 e falar, eu não vou mais não. Ah, mas você não vai mais não, nem para frente nem para trás? Então eu tenho que ir para frente até chegar lá. Tem que acabar. Uma hora termina, né? Bom, a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu se dividiu em 3. Digam comigo, primeira parte. Anjos caídos com corpo. Então eu te mostrei Romanos 9, 22, Judas 4. Que são filhos da perdição. Bom, anjos caídos com corpo. Então escreva aí, ó, segunda, número 2. Se parte deles são anjos caídos quer dizer anjos expulsos. Se parte deles, parte da terça parte, são anjos expulsos com corpo, logo a outra parte são anjos expulsos sem corpo. Tá claro ou não tá claro? Então escreva aí, ó, anjos, número 2, segundo, anjos caídos sem corpo. Cadê eles? Cadê eles? Veja sua Bíblia em Judas, verso 6. Eu li o 4, agora você lê o verso 6. Judas 4 diz respeito de anjos expulsos com corpo. Quer escrever isso? Judas 4 diz respeito a anjos que foram expulsos do céu e aqui na terra recebem um corpo. Judas 6 diz respeito a anjos que foram expulsos do céu, mas sem corpo. Ó a diferença. Judas 6. E aos anjos, para aí, aqui já está a diferença. Circule os anjos. Judas 6, circule na sua Bíblia os anjos. Compara. Veja Judas 4 e veja Judas 6. Judas 4. Pois certos homens. Judas 6. E aos anjos. Está claro ou não está claro? Judas 4 diz respeito aos anjos que foram expulsos do céu e aqui na terra tem corpo. E Judas 6 diz respeito aos anjos que foram expulsos do céu sem corpo. Cadê eles? Vamos ver, Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Está vendo? Interessante que o Judas usou a expressão deixaram. Se o Judas estivesse aqui, eu ia falar, alô, esse Judas não é o Judas Iscariotes, não dá pra gente falar isso, né? Esse aqui é o Judas profeta, tá? Não é o Judas que se enforcou. Tem gente que pensa que só tem uma Maria no mundo, né? Esse aqui é outro Judas. Se o Judas está aqui, eu falo assim, ô Judas, não é que eles deixaram, eles foram expulsos. Por quê?
Apocalipse 12, 7. Houve o que no céu? Houve guerra. Verso 8, Apocalipse 12, 8. E não se achou mais o seu lugar. Foram expulsos do céu. Não é que eles deixaram. Deixaram dar a entender que, eu vou dar uma volta, depois eu volto. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele quem? Deus. Ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Dispensa comentário e explicação. Só tem uma pergunta. Está claro ou não está claro? Essa aqui é outra parte da terça parte que foi expulsa do céu. Levante um dedo. Diga, uma parte são anjos revestidos de carne para a perdição. Levanta o outro dedo. Diga, outra parte são anjos que estão presos em cadeias eternas, na escuridão. Está claro ou não está claro? Mais um texto sobre esses anjos aqui sem corpo. Mais um texto. Antes de Judas, segundo a Pedro, capítulo 2. Antes de Judas, vem 1 João, antes do João. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 4. Vai marcando aí, ó. Esse aqui são anjos caídos sem corpo. E os com corpo? Já mostrei na primeira parte, né? Judas 4. Desculpa, Romanos 9, 22. Né? E Judas 4 também. São anjos caídos com corpo. E agora? Anjos caídos sem corpo. Segundo a Pedro 2, 4. Pois se Deus não poupou a quem? Os anjos. Diga, quais anjos? Segundo a Pedro 2,4. Se Deus não poupou os anjos que pecaram. Para aí. Alô, você precisa entender, abençoado, que nem todos na Bíblia usam a mesma linguagem. Agora você falou a palavra certa. Por que não usa a mesma linguagem? Porque um é Isaías, mora para cá, o outro é o Davi, mora para lá, o outro é o apóstolo Paulo, mora para cá, o outro é o João. A linguagem é diferente. Mas por vezes quer dizer a mesma coisa. Você vai ler Apocalipse 12, não vai estar igualzinho Judas 6. Porque Apocalipse é João, e o Judas lá foi Judas. Você vai ler Apocalipse 12, não é igual 2 Pedro 2,4, porque o 2 Pedro foi Pedro que escreveu. E o Apocalipse foi João. E se ler Coríntios foi Paulo. Então as palavras, as letras, não vão estar igualzinhas. Não tem como. Porque são pessoas diferentes. Quem consegue entender isso? Você se expressa do seu jeito, eu me expresso do meu jeito. Eu uso as minhas palavras para me expressar, você usa as suas palavras para se expressar. Como é que você dá uma notícia? E como é que eu dou a mesma notícia? Pessoas diferentes se expressam de modo diferente, está claro? Segundo a Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, na verdade não pecaram, eles foram expulsos. Você pode entender dessa forma, olhando para Apocalipse 12. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou, aí já é semelhante a Judas, às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, está aí, a Bíblia é clara. O propósito de Deus. Ou o que aconteceu, para quem não sabia, o que aconteceu com os anjos que foram expulsos do céu e lançados aonde? Na terra. Levante um dedo e diga, parte deles são anjos caídos com corpo. Diga, os filhos da perdição. Diga, outra parte deles são anjos caídos sem corpo, em cadeias na escuridão eterna. Está claro? Mas eu falei o quê? A terça parte que foi expulsa do céu foi dividida em 3 partes. Então, número 3, vamos para a terceira. Escreva aí, ó, terceira. Escreva, principados e potestades. É a terceira parte da terça parte
que foi expulsa do céu. O que aconteceu com aqueles que foram expulsos do céu? Estou te mostrando. Parte deles são filhos da perdição, anjos revestidos de carne. Outra parte são anjos sem carne, esses estão em cadeias na escuridão. E outra parte, principados e potestades. Abre aí Colossenses, aí foi Paulo que falou. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo... Essa é a parte que eu não ia falar nessa pregação. Por isso que eu ia fazer só 2 partes. Eu tinha mudado o subtítulo. A terça parte dos anjos que foram expulsos foi dividida em 2 partes. Eu ia parar ali. No que foi revestido em carne e o que não tem carne. Mas o Espírito Santo disse, você tem que falar da terceira parte, senão você tem que fazer uma mensagem lá na frente. Então já faz agora e já deixa o pacote completo. Como eu te expliquei. Que quando ele me explicou, ele já deu o pacote completo. Então, tá bom. Diga comigo, principados e potestades. Colossenses 2, verso 15. Colossenses 2,15. Paulo disse, e tendo despojado quem? Os principados e as potestades. Para aí. O que significa despojado? Vem de despojar. Despojar. Tirar o poder. Tirou o poder. Tirou o domínio. Colossenses 2,15. Tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo. E deles, ou sobre eles, triunfou na cruz. Ou seja, mais uma parte que se lascou, né? Que a primeira parte são anjos expulsos do céu revestidos de carne. Aqui na terra são filhos da perdição. A segunda parte dos que foram expulsos do céu são anjos sem corpo, sem ser revestidos de carne, mas foram lançados na cadeia de escuridão eterna. Também se lascaram. E a terceira parte dessa terça parte que foi lançada na terra são principados e potestades, príncipes das trevas. Só que foram o quê? Despojados. E Jesus subiu do pódio, né? Os despojou publicamente. Colossenses 2,15. Os expôs publicamente. E sobre eles subiu no pódio. Os despojou publicamente. E sobre eles triunfou na cruz. Não tem conversa. Perdeu, perdeu. Cristo é o vencedor dos vencedores. Perdeu, perdeu. Aí está o tema. A terça parte dos anjos foram divididas em 3 partes. Levante um dedo. Diga, uma parte deles são anjos caídos com corpo. Filhos da perdição. Vasos da ira. Bodes. Vasos de desonra. Joio. Tá claro? Outro dedo. Diga, outra parte deles são anjos caídos sem corpo. Estão presos na cadeia de escuridão eterna. Terceiro dedo. Diga, outra parte deles são principados e potestades. Cristo derrotou na cruz. Olha que legal. Agora, é preciso você entender uma coisa. Essa terça parte, Apocalipse 12, 3 e 4, que foi expulsa do céu, essa terça parte de estrelas do céu, que são anjos, né? Essa terça parte, uma parte aqui na terra, filhos da perdição, são espíritos, mas revestidos de carne, filhos da perdição. Outra parte, espíritos sem corpo, em cadeias na escuridão. E a terceira parte, principados e potestades, é tipo como que um chefe desses anjos. Porque principados e potestades são chefes, tipo arcanjos. Só que não para o bem, como Miguel e Gabriel, mas para o mal, cujo Lúcifer era um deles. Está entendendo? O Lúcifer, Isaías disse que era um querubim. O Ezequiel disse que era um querubim. O Isaías disse Lúcifer, o Ezequiel disse que era um querubim. Deixa eu ver meu tempo como que está aqui. Eu tenho mais umas 3 horas ainda. Posso ir mais umas 3 horas?
Bom, presta atenção aí, tem mais uns, deixa eu ver, mais uns 10 minutos. Bom, a terça parte dos anjos foram expulsas do céu. Terça parte, 1, 2, 3, a terça parte foi expulsa, já te expliquei o que aconteceu com elas. Sobrou quantas partes? Então vamos falar sobre essas duas partes, né? Porque duas partes mais uma dá um inteiro, né? Você pega um inteiro, divide em 3, 1, 2, 3. A terça parte, sobra duas partes. Então, escreva aí no seu caderno. Escreva assim, ó. 2/3 dos anjos são. 2 pontos. 2/3. 2/3. Por que 2/3? Porque 1/3 dos anjos são filhos da perdição. Foram expulsos do céu. 1/3 dos anjos. Sobrou 2/3. Então escreva aí, ó. 2/3 dos anjos são. 2 pontos. Você está anotando no seu caderno, você vai poder assistir depois no YouTube. Você pode assistir milhares de vezes até Jesus voltar, até você voltar para o céu. Você vai ouvir isso até não querer mais, irmão. Tá? Ouve, para, volta, dá uma pausa, toma uma água, volta de novo. Você vai ficar nos seus mínimos detalhes. Segundo não. 2/3 dos anjos são. Escreva aí, letra A. Aí vai ser A e B. Com eles era 1, 2, 3. Do nosso lado, A e B. Letra A. Escreva aí. Anjos predestinados com corpo. 2/3 dos anjos, ou seja, os anjos que não foram expulsos do céu, porque foi expulso a terça parte. A terça parte foi expulsa, são 3. Expulsou a terça parte, sobra quanto? Sobra 2 partes. Então, 2/3 dos anjos são o quê? Letra A. Anjos predestinados com corpo. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Letra A. Anjos predestinados com corpo. Vamos ver quem são esses anjos predestinados com corpo. Hebreus 2. Pastor, você vai ler o 14? Vou. Só um pedacinho do 14. Tem uma revelação aqui. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Eu só quero isso. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos, circule na sua Bíblia, os filhos. Hebreus 2, 14 circula, os filhos. Para aí. Os filhos, você pode escrever em cima, os anjos ou os espíritos. Então aqui tem 3 definições, tá? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, portanto, visto que os espíritos, ou portanto, visto que os anjos. Por que pode ser uma das 3? Não muda nada, porque eles são ou participam de carne e sangue. Tá claro ou não tá claro? Eles são revestidos de carne e sangue. Eles quem? Parte das 2 partes que não foi expulso do céu. 3 partes. A terça parte, uma parte delas foi expulsa do céu. Sobrou 2 partes. Então, 2/3, ou seja, 2 partes de 3 são, letra A, anjos predestinados com corpo. Com corpo. Anjos predestinados com corpo. Hebreus 2,14 diz isso. Os filhos ou os anjos participam ou são revestidos de carne e sangue. Tá claro ou não tá claro? Letra B. Letra B. Letra A, anjos predestinados com corpo. Letra B, anjos predestinados sem corpo. Onde é que está esses anjos predestinados sem corpo? Uma dica. Hebreus. Outra dica. 1. Mais uma dica. 14. Hebreus 1,14. Aqui está. Anjos predestinados sem corpo. Anjos ou espíritos. É a mesma coisa. Hebreus 1,14. A respeito dos anjos. Hebreus 1,14. Não são todos eles o quê? Espíritos. Então os anjos são o quê? Espíritos. Agora para aí. Os anjos são espíritos. Tanto espíritos revestidos em carne para a perdição, que são os vasos da ira, como espíritos sem revestir em carne, que é o Judas 6,
que estão presos em cadeias de escuridão eterna. Pegou? Porque anjo é anjo, espírito é espírito. Os espíritos que foram expulsos do céu, parte deles se revestiram em carne. Na terra é conhecido como filhos da perdição, ou vasos da ira, ou vasos de desonra. Os que são revestidos em carne. E os que foram expulsos do céu e não são revestidos em carne? Eles foram lançados em cadeia de escuridão eterna para o dia do juízo. Estão lá reservados em cadeia de prisão eterna. Parte deles. E outra parte, são principados e potestades que Cristo triunfou sobre eles na cruz. Está claro ou não está claro? Mas e aqueles que não foram expulsos do céu? Se a terça parte foi expulsa, e as duas partes que ficou lá? Letra A. Parte dessas duas partes, letra A, são anjos predestinados com corpo. Por exemplo, nós. Alô? Hebreus 2,14. Os anjos participam de carne e sangue. Quais anjos? Quais anjos? Nós. E a outra parte dos anjos? Cadê eles? São anjos predestinados, mas sem corpo. Onde eles estão? Hebreus 1,14. Esses anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Esses dias eu expliquei para uma irmã. A irmã falou assim: apóstolo, mas nós já não somos salvos? Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Por que aqui diz que nós vamos herdar a salvação? Porque aqui tem dois aspectos, irmã. Se você olhar para Efésios 2,8, pela graça sois, presente, sois salvos, por meio da fé. Ou seja, está consumada a salvação porque Cristo morreu e ressuscitou. Então nós já somos mesmo, está garantido. Só que nós não herdamos, não entramos ainda nessa salvação, nessa vida eterna, porque para entrar na vida eterna é preciso morrer. Por isso que Paulo disse em Coríntios 15, miserável homem que sou, se esperar em Cristo somente nessa vida. Então quer dizer que existe uma outra vida, que é a de João 10,28. Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna. Então, essa salvação que pela graça somos salvos, nós já temos, é igual um dinheiro no banco que você não retirou ainda. Pegou? O dinheiro está lá. O dinheiro é seu. Legal, é seu. Está no seu nome. Tudo certinho. Mas você não pegou ainda, não usou ainda. Por quê? Porque o banco está lá no céu. Você só vai pegar esse dinheiro quando você passar para o lado de lá. Esse dinheiro é a salvação que você já tem. Você já é. Pela graça tendes o dinheiro. O dinheiro já é seu. A salvação já é sua. Só que você não está usando ainda. Por quê? Porque o banco está do lado de lá. Quando você passar para o lado de lá, aí sim, Hebreus 1,14. Os que hão de herdar a salvação. Por quê? Herdar quer dizer receber. Aí lá você vai receber. Que é a vida eterna. Graças a Deus. Não é que eu consegui acabar? Eu pensei que não ia dar tempo. Não vai chegar na parte 500 não, tá? Eu vou terminar hoje aqui, mas eu quero falar mais uma frase bem importante, tá? Pastor, esses dias você falou aí, até o Deivão até colocou lá, o inferno, Apocalipse 20. Pastor, me perguntam muito isso. Porque eu vejo, o Espírito Santo mandou mexer nesse assunto, eu vou ter que mexer, e seja o que Deus quiser, irmão, eu vou ter que falar sobre isso aí. Para mim fica até meio, mas eu sou um pregador, eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que ser para o lado de Deus. Eu tenho que, entre Deus e os homens, entre Deus e os amigos, eu tenho que ficar para o lado de Deus. Então vou perder a amizade. Irmão, eu tenho que ficar para o lado de Deus. Gálatas 1,10. Procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Se eu procurar agradar aos homens, já não seria servo de Cristo. E eu sou servo de Cristo. Então, o que eu vou falar aqui, em alguns minutos só para terminar, para encerrar esse assunto, eu vou ter que falar, porque eu tenho que ficar do lado de Deus. Tem gente por aí dizendo que o inferno não existe. Pronto, falei. O Espírito Santo diz, e me disse dessa forma. Eu já expliquei sobre isso, tá? Entra no... Que parte que foi, David? Parte 15? Acho que foi parte 15, né?
onde eu falei sobre o inferno. A teologia, as suas ramificações, eu acho que foi a parte 15, onde eu falei sobre o inferno. Ou 14 ou 15. Foi 15? Certo. Tem gente que diz que o inferno não existe. O que o Espírito Santo mandou eu falar? Eu vou falar o que ele mandou eu falar. Você crê, amém, você não quer, para mim não muda nada. Mas eu vou ser obediente a ele e vou ficar do lado dele. O que o Espírito Santo mandou eu falar, para terminar esse assunto? Tem gente que fala que o inferno não existe. O Espírito Santo me disse, não é correto dizer que o inferno não existe. Vírgula. O correto é dizer que não é para nós. Amém? A Bíblia tem algumas terminologias. Terminologia. Por exemplo, talvez você fale assim, olha aquele veículo. Aí o outro fala assim, olha aquele carro. Aí o terceiro fala, olha aquele automóvel. O que é isso aí? Não é a mesma coisa? Mas são terminologias diferentes. Mas é a mesma coisa. Carro, veículo, automóvel. Então, a Bíblia tem algumas terminologias. Ora fala inferno. Lembra do Hades, Geena? Lembra que eu expliquei isso aí? Tártaro, lembra? A Bíblia fala, ora fala inferno. Ora fala lago de fogo. Ora fala tormento eterno. Então o Espírito Santo mandou eu fechar com essa frase. E eu vou obedecer a ele, irmão. Eu sou temente a Deus, sou obediente a Deus. No tocante às coisas de Deus, não tem amizade. Espero que você do lado de lá entenda isso. E não pode ter, você me entende? Não pode ter amizade. Porque se eu for mais amigo do ser humano do que de Deus, eu vou ser reprovado por Deus. E eu não posso perder a aprovação de Deus. Então, no tocante às coisas de Deus, não tem amizade. Tá claro? Amém? Por que não tem amizade? Por causa de Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o Espírito Santo me disse e me ordenou que terminasse essa série com essa frase. Não é correto, é errado dizer que não existe inferno. Quem está falando isso está falando errado. Porque a Bíblia literalmente não diz assim. Na letra, literalmente, ela não diz o inferno não existe. Isso são frases interpretativas. Uns interpretam e creem, outros interpretam e não creem. Então a frase não existe o inferno, ou o inferno não existe, isso é uma frase interpretativa. Tá claro? E não uma frase bíblica. A isso eu digo, não diga com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. Um irmão me perguntou assim, do jeito que ele perguntou, o Espírito Santo mandou responder, no nível que ele perguntou, sem ofender ele. Mas o irmão perguntou assim, você crê no inferno? Já tipo escandalizado, já tipo questionando, já tipo querendo tirar o sarro, querendo ser superior, né? Você crê no inferno? Eu falei assim, ó, Jesus cria no inferno. Só falei isso. E ele ficou mudo, ficou quieto na hora. Então o Espírito Santo me diz, é errado dizer não existe inferno. Por que é errado? Porque ninguém na Bíblia disse dessa forma. Ou disse essa frase. Tudo bem aí? Ninguém na Bíblia disse essa frase. É a mesma coisa que falar que é errado dar o dízimo. A Bíblia não diz isso. Não, mas eu li aqui. Ah, você entendeu dessa forma? Então isso é uma interpretação. É diferente. Amém? É diferente. Bíblia todos têm. Como você lê e como você entende ela, você é você e eu sou eu. Mas não há um dono da verdade. Amém? Você vê de um jeito, eu posso ver de outro. O mesmo texto, a mesma Bíblia, o mesmo assunto. E vamos se brigar então, vamos se matar, vamos se agarrar. Não, claro que não. Se possível, quando depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Eu respeito sua posição, você respeita a minha.
Eu respeito como você vê, talvez eu não concorde, você respeita a minha posição e talvez também não concorde, e nós viveremos em paz. Porque irmãos somos. Amém? Não podemos fazer como Ló e Abraão, que se separaram em Gênesis 13 para que os pastores não brigassem. Gênesis 13. O Ló chegou a Abraão, olha, se você escolher a direita, eu vou para a direita. E o Abraão, se você escolher a esquerda, eu vou para a esquerda, para que não haja briga entre nossos pastores, porque irmãos somos. Putz, o Ló teve que ir para a direita, o Abraão para a esquerda? Caramba, meu. Eu não quero, irmão, nós somos irmãos em Cristo. Efésios 4:5, há um só Senhor. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. Então, eu não quero ter que ir para a direita e você ter que ir para a esquerda. Eu não quero fazer isso. Alô, amém? Então, eu vou terminar falando o que o Espírito Santo me disse. E eu tenho que ficar do lado dele, claro. Eu não posso ser aqui hipócrita. E eu não posso ser parcial. Então, o Espírito Santo me disse e eu escrevi e está aqui. Ele me disse, é errado dizer não existe inferno. Ou que o inferno não existe. O certo é dizer, existe, mas não para nós, para os filhos da perdição. Está claro? Para terminar, com a palavra de Jesus, não a minha, com a palavra de Jesus. Mateus 25. E então estará encerrada essa série de pregações que eu penso que deu para deixar muitos assuntos explicados. Posso ouvir um amém aí? Você ao vivo aí na internet, pode dizer amém pela fé? Vamos terminar com Mateus 25. Palavras de Jesus. Não quero nem interpretar, não quero dar interpretação, não quero mexer com hermenêutica, eu quero apenas ler o que Jesus disse. Está certo ou errado, eu não sei, foi Jesus que disse. Eu creio em Jesus. Porque eu creio em Jesus, eu tenho que crer em Jesus. Ele é meu Senhor. Mateus 25. A respeito do verso 41. Ele disse o verso 46. Em Mateus 25, estou terminando em 2 minutos. Em Mateus 25, a respeito do verso 41, ele disse no verso 46. E irão estes quem? O do verso 41, os bodes, que são os malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi Jesus que falou isso. A respeito desses, no 41, ele disse no verso 46 de Mateus 25. E irão estes para o castigo eterno. Castigo eterno. Não discuta comigo que eu não vou discutir com você. Lago de fogo não existe, eu não sei, irmão, eu não fui lá, então eu não fui lá no lago de fogo ver. Eu não toquei nele, eu não sei. Está escrito sobre ele, mas eu não fui lá ver. Então eu não vou discutir com você, não vou debater. De uma coisa eu falo. Jesus disse, irão estes para o castigo eterno. Se esse castigo é de chibatada, se é o castigo na cadeia, se é um castigo no lago de fogo, lago de gelo, lago de não sei do que é. Eu só sei de uma coisa. O castigo é eterno. Posso ouvir um amém? Ou não é o que está escrito? Só que esse castigo eterno não é para nós. Agora, não é porque não é para nós que ele não existe. Dá um sinal que entendeu. Eu nunca fui no Japão. Mas não é porque você nunca foi que ele não existe. Eu não gosto do Japão, eu não concordo com o Japão. Você pode não gostar e não concordar, mas ele existe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não quero nem entrar no assunto como que é o castigo, ou como vai ser, que não é para mim mesmo, não estou nem aí. Mas eu sei que o castigo é eterno. Se é com lago, se é com rio, se é com paulada, se é com pedrada, eu não sei. Eu só sei que o castigo é eterno. E disse Jesus para terminar, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Os justos para a vida eterna. Resumindo, em João 10, 28, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Como eu disse que eu sou imparcial e tenho que ser, eu não posso crer
que para nós, ovelhas, o Senhor nos deu a vida eterna, e para os bodes ímpios, filhos da perdição, não haverá o que ele diz que há, que é o castigo eterno. Eu não posso ser parcial como alguns têm sido. Parece que estão com dó dos filhos da perdição, parece que estão defendendo eles, parece que estão achando que Deus errou. Ah, você acha que Deus... Eu não acho nada, irmão. É o que está escrito. Tem gente que fala assim, você acha que Deus ia? Eu não acho nada. O que Jesus falou? Ah, ele falou isso, então eu creio no que ele falou. Eu não acho nada. Se ele falou que vai para o castigo eterno ou que vai para o shopping, para mim não muda nada, é o que ele falou. Amém? Disse Jesus, irão esses para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo entendimento da sua palavra que o Senhor nos dá. Eu oro por todos que receberam essa série de pregações, essa série de ensinos. Eu te agradeço e te reconheço. Não por mim, porque eu sou carnal, eu sou terreno, eu sou mortal, eu sou imperfeito, eu sou defeituoso, mas pelo Senhor que é poderoso, que é santo e justo, e pela sua palavra que é viva, poderosa e eficaz, e que não volta para o Senhor vazia. Dou glória a Deus por todos que desde o começo acompanharam, ou os que assistiram agora. Dou glória a Deus por todos que o Senhor deu entendimento, deu sabedoria e revelação. Te agradeço, pois o nosso intuito é a edificação da igreja, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Graça e paz, meus irmãos, e até domingo em nome de Jesus, e até uma outra oportunidade. Graça e paz e anjos em seu favor. Graça e paz, graça e paz.